Olá, amigos do Jornada de Luz, meu nome é Elisa Rodrigues. Continuando a nossa série sobre as sombras, hoje eu vou falar onde elas se escondem. Vamos lá? Mas antes disso, curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal para acompanhar essa série que terá mais episódios. Esse é o terceiro vídeo da série sobre as sombras. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, dá uma olhada lá no canal antes de você começar esse episódio. A gente já percebeu que as sombras são assuntos muito complexos. Eles têm muita amplitude porque eles permeiam uma série de momentos nossos e de atitudes nossas durante a vida. No vídeo anterior, a gente falou sobre o que a gente sente por conta das sombras. E hoje eu vou explicar onde elas se escondem. E por que elas se escondem? Porque justamente eu tenho medo de ver as sombras. Alguém disse que aquilo é muito feio, então eu nem procuro. Logo, elas estão escondidas em várias coisas que vão acontecendo durante a nossa vida. Hoje eu vou falar onde elas se escondem, em que situações que eu passo que podem ter uma sombra escondida. Mas antes de mais nada, para vocês entenderem por que elas se escondem, eu preciso deixar um conceito bem claro, que é a da amplitude do universo interno que a gente tem. Dentro da gente tem um universo enorme, que é muito maior do que o que a gente está vivendo no nosso dia a dia. É como se a gente fosse um imenso castelo, com muitos e muitos cômodos e jardins e florestas e vários lugares para visitar, só que a gente fica sempre na sala principal. A gente nem observa mais o que tem. Nós somos assim. Nós temos vários cômodos, várias áreas internas, várias qualidades, dons, talentos, potencialidades que a gente não explora. Mas a gente também tem áreas que a gente sente que não são tão legais e a gente nem vai para elas. Geralmente, as sombras estão nessas áreas. E com isso, com essa dificuldade que a gente tem de transitar dentro do nosso mundo interno, a gente começa a criar situações externas onde as sombras começam a despontar, onde as sombras começam a apertar, digamos assim. Como a gente tem dificuldade em ficar transitando nesse mundo enorme que a gente tem dentro da gente, uma série de coisas vão acontecendo no nosso mundo externo para lembrar que lá dentro existem coisas que eu preciso dar uma olhada. Essas situações muitas vezes são das nossas sombras. Então, vale entender em que momentos que eu passo por situações que podem ser sombras que se esconderam ali. Se eu, por exemplo, tenho medo de alguma coisa, medo que aconteça algo sem explicação, eu posso ter ali uma pequena sombra escondida, uma sombra de alguma dificuldade minha que eu não quero encarar, uma dificuldade muito mais profunda do que aquele simples medo. E quando eu sinto aquele medo, ele pode ser um pequeno alerta de olha isso aí com mais atenção para ver qual é a sombra que se esconde atrás disso. Uma outra possibilidade é quando eu detesto algo em alguém. Então tem alguma coisa que eu detesto, que eu não suporto e aquilo repetidas vezes vai se manifestando. Várias vezes eu vou encontrando aquela característica em várias pessoas e essas características muitas vezes estão dentro de mim e eu tenho dificuldade de encarar. Também pode acontecer de eu detestar uma situação e ela repetidas vezes se manifestar em momentos diferentes, em locais diferentes, e quando eu vejo eu estou na mesma situação, tendo os mesmos sentimentos. Ali eu tenho mais um processo que pode ser um sinal que existe uma sombra se manifestando. Claro que tudo isso, gente, como a gente já viu nos vídeos anteriores, não são coisas óbvias. Eu tenho que parar, sentir o que está acontecendo, sentir o que está me incomodando e pensar muito sobre o assunto. Quando a gente falou sobre o meu e-book, os 5 passos para a gente superar uma manifestação da sombra, a gente entendeu que esses processos não são óbvios, que eu preciso estar em autoconhecimento constante para entender como aquilo está se manifestando. Se eu tenho também situações em que eu me sinto incômoda várias vezes, repetidamente incômoda com algo que às vezes não é tão óbvio, não é uma situação óbvia, não é alguém, não é nada, mas aquela coisa volta e volta e volta na minha cabeça.
eu também posso ter mais uma sombra se escondendo ali. E por fim, eu posso ter alguma coisa que eu tô querendo manifestar e não consigo. Eu sempre me bloqueio, eu nunca consigo manifestar o que eu quero, porque aquilo continuamente acontece uma coisa aqui, outra ali e bloqueia o projeto, ou o sonho, ou a meta que eu tenho. Eu impeço a manifestação daquilo. Ali eu tenho mais uma sombra que pode estar se manifestando. A gente falou aqui de possibilidades. E essas possibilidades, elas pedem isso. Elas pedem calma, elas pedem centramento e elas pedem muita observação. Eu preciso parar, sentar, me ouvir, me perguntar o que está me incomodando, deixar a cabeça fluir um pouco, deixar aquela situação ir se desmembrando, eu ir entendendo o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, o que está me chateando, o que aquilo me lembra, para eu ir puxando a sombra que se manifestou naquilo. E quando eu entendo a sombra que se manifestou aquilo, aí eu consigo criar uma estratégia para acolher essa sombra, porque a gente não supera as sombras, né? Assim, a gente não elimina as sombras, a gente acolhe as sombras, entende por que ela tá ali, entende qual é a lição que ela manifesta, para eu poder eliminar aquele problema, aquela dificuldade. A sombra vai continuar, mas ela não vai mais me causar dificuldade, até porque provavelmente essa sombra vai passar a ser mais aliada à minha, porque eu vou entender que toda vez que eu sentir uma coisa, é a minha sombra avisando algo. Bom, então como a gente já falou todas as outras vezes, em todos os nossos vídeos anteriores, entender a sombra é ficar em paz com quem a gente é e com o que a gente está fazendo. Seguir tranquilo pelo nosso caminho e ficar num processo de percepção da vida muito diferente dessa angústia que a gente sente quando a gente vai andando sentindo que tem alguma coisa errada. As sombras passam a ser nossas aliadas para aprender com os processos que vão se manifestando. Elas passam a ser aliadas do nosso autoconhecimento, aliadas do nosso caminho e da nossa jornada. Nós teremos mais vídeos sobre as sombras, então lembra aí, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.